Olá, seja bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath. Hoje a gente vai conversar sobre mais um filme que estreia esta semana no cinema. Querido Evan Hansen, aquela peça de teatro da Broadway que foi um grande fenômeno, mas acaba decepcionando nas telonas. Quer saber por quê? Vem comigo que eu vou te contar. Querido Evan Hansen é uma peça da Broadway que estreou ali em 2016, final de 2016, e foi um grande sucesso de crítica e de público. Ele ganhou Tony, Grammy, Emmy, tudo o que poderia. Sim, ele rapou as premiações e com certeza foi por uma boa causa. Ele trata de temas sensíveis e a atuação ali do protagonista, né, do Evan, foi maravilhosa. Só que nessa adaptação para o cinema, muitas coisas acabaram se perdendo e o filme de 2 horas e 17 acaba apenas cansando o público e abordando temas de maneira bem leviana. Mas eu vou te contar sobre o que é o filme, né? Tanto a peça original ali de 2016, também como o livro que foi publicado em 2018 e escrito pelas pessoas que estavam envolvidas ali na peça. E esse filme lançado agora em setembro lá nos Estados Unidos, todos contam a mesma história, que é do Evan. Um jovem ali entre os seus 16 e 17 anos, terminando o colegial, e que sofre de ansiedade e depressão. Uma das coisas que o seu terapeuta pede para fazer é escrever cartas para si mesmo, como incentivo para ter um bom dia ou para colocar ali os seus pensamentos e apresentar nas sessões de terapia. Só que no primeiro dia de aula, né, deste último ano, ele acaba passando por um dia bem difícil e escreve uma dessas cartas. Ele escreve essa carta com um intuito assim bem triste, bem depressivo das coisas que aconteceram. Ele retrata ali um amor que ele sente por uma garota, só que essa carta acaba caindo na mão do Connor, o aluno problema da escola. E o aluno, né, o Connor, acaba sumindo durante 3 dias. É aí que a gente descobre que o Connor se suicidou. Essa carta do Evan estava no bolso do Connor e as pessoas, né, os pais dele, acham que aquela era uma carta suicida. Só que o Evan e o Connor nunca foram amigos, nunca se falaram e acaba ali gerando uma grande confusão. Esse é o enredo do filme, né? A partir daí a gente vai descobrindo o que o Evan vai fazer, porque a garota que ele gosta, a Zoe, era irmã do Connor. Ele acaba se envolvendo com a família, ele tem um dilema no final, que é conta ou não a verdade, né? Conta que tudo aquilo que ele criou, toda aquela áurea de que o Connor era um bom garoto, que eles tinham uma boa amizade, que ele gostava dos pais, que ele gostava da irmã e que realmente ele só estava passando por uma fase difícil, ou se ele, né, deixa isso assim porque aquilo está confortando a família. É muito importante a gente discutir sobre a saúde mental, né? Sobre as doenças que envolvem a depressão, a ansiedade, todos esses transtornos que muitas vezes ainda são marginalizados, que as pessoas têm preconceito ou fingem que não existem. E o filme aborda isso em algumas partes, principalmente sobre a questão dos invisíveis, né, daqueles em que a gente transparece que tá tudo bem, mas por dentro tá um caos e ninguém sabe. Então é muito bonita essa parte, é muito significativo, é muito importante ser falado. E o filme retrata isso, mas o filme ele acaba sendo muito monótono, ele acaba tratando o suicídio assim como um meio para atingir o objetivo final ali com o protagonista. Toda a parte que ele podia dar um enfoque maior, que é essa coisa, né, dos anônimos que eles falam ali, que são essas pessoas que não transparecem que estão doentes.
e que vivem com um sorriso no rosto ou sem contar seus problemas, e internamente elas estão sofrendo, estão passando por coisas e ninguém sabe, e isso pode ocasionar algumas tragédias, como acontece com um dos personagens. Mas enfim, o foco não tá ali, tá muito no drama do Evan e nessa coisa dele estar mentindo para a família do Connor e para Zoe, né, que acaba sendo seu envolvimento romântico. Por isso ele se torna longo demais, desnecessário em alguns aspectos. E as músicas, lembrando, é um musical, gente. Eu falei tudo isso e até agora eu não falei das músicas. Por quê? Porque as músicas, elas são esquecíveis. E a gente tá falando de um filme que tem a produção musical, os mesmos de La La Land, O Rei do Show. O diretor é o mesmo de Extraordinário e As Vantagens de Ser Invisível, então ele sabe lidar muito bem com esses temas. Mas toda a comoção e brilho que a peça teve não chegou na sua adaptação cinematográfica. Para não dizer que eu não gostei de nenhuma música, eu gosto muito da canção que a atriz Amanda canta, né? E eu descobri que é uma canção feita para o filme, não é uma canção que está lá na produção, né? Na peça. E é a canção que mais me toca, é a mais bonita, ela tá maravilhosa, ela conta ali a história dela, né? Por ela também sofrer de depressão e ansiedade. E aproveitando e falando da atuação, a gente tem uma grande polêmica também nesse filme, que é sobre o protagonista, né? O ator que faz o Evan é o mesmo que fez ele na peça da Broadway. E isso gerou um grande empecilho, né? Gerou uma grande crítica em cima, e também eu não sabia o que eu senti enquanto eu estava vendo ele lá na tela. O Ben Platt ganhou o Tony de melhor atuação, né? De melhor protagonista por esse personagem na peça. Ele agora está ali fazendo de novo o papel, né? O personagem. Que daí causa uma certa aflição. Por quê? Ele já é um ator de 28 anos e ele está ali representando um personagem de 17. Mas isso é um problema, Nath? Não, meu jovem, isso não é um problema. Isso aí é quase uma regra, né, nas produções, porque a gente não pode ter menores trabalhando por um longo período de tempo. Tem toda uma questão ali que tem que ser cuidada com relação à escola, né, com relações a viagens e tal, para fazer os filmes ou novelas ou qualquer coisa. Por isso que a maioria dos filmes que abordam adolescentes são feitos por adultos, né? Ali com 18, 21 anos principalmente. E ok, mas a partir do momento em que tu tem um ator que claramente tem 30 anos ali, rostinho de 30, tu não pode botar ele para fazer um personagem que tem 17. Fica estranho, tu vai assistir, é estranho. Aquilo me incomodou durante todo o filme. E depois eu fui ler, pesquisar, antes de trazer aqui para vocês a minha opinião, e realmente todo mundo estava condenando isso. E ele até brincou em uma das suas entrevistas que nos tempos da Brilhantina, né, eu amo esse filme, os atores também tinham a idade dele. Porque lá em 1978 a gente tem um grupo de adolescentes no colegial, tem o John Travolta, e os atores tinham basicamente essa idade. E tu olha o filme, realmente, né? Eles são mais velhos, eles não são jovenzinhos. E ele, né? Lá naquele filme todos tinham essa idade, tudo bem. Tudo bem, é um outro filme, é uma outra época, um outro momento. Eu acho que a gente tem que parar um pouco de, né, deixar tudo no ok. Me incomoda ver séries adolescentes com atores muito velhos. O Ben é um cantor brilhante, ele tem uma força vocal linda, a gente vê isso quando ele tá cantando, a gente sente isso quando ele tá cantando. Mas no filme ele não funciona, ele não passa um carisma, ele não passa aquilo aonde o público precisa comprar a causa dele.
sabe? Eu já estava achando ele um extremo babaca, aí eu já não sei se é um problema da direção, de como conduziram esse roteiro, porque eu não estava torcendo para ele. E isso é um problema quando a gente não torce para o protagonista, ainda mais quando ele trata de temas muito sensíveis, né? Uma das coisas que poderia ter acontecido é esse filme ser de um streaming, entendeu? Ter sido lançado na Netflix, ter sido lançado na HBO, talvez ele funcionaria porque ele alcançaria um público muito grande e a mensagem poderia ser uma coisa boa para muitas pessoas. Mas não, ele foi lançado no cinema, ele não foi bem de crítica nem de público lá fora e ele também provavelmente não vai ser aqui no Brasil. É triste porque ele tinha um potencial, ele tinha uma história, ele poderia se aprofundar e foi esse o erro dele. Ele deixou muito raso, né? Ele apostou que talvez a fórmula do roteiro, né, e do atuação da peça funcionaria no cinema, mas não funciona. O filme não me agradou, mas se você é fã de musical, talvez é uma experiência que você deva ter, né, de assistir. Tenho amigos que viram já e que gostaram. A Thali do Mala de Nerd, ela tem muito conhecimento sobre musicais e dicas maravilhosas. Vou deixar o Instagram dela aqui para vocês irem lá incomodar ela, para ela dar dicas de musicais para vocês. Ela me relatou a experiência dela com o filme e que também, assim, não funcionou em alguns aspectos, mas que ela gostou muito das músicas. Então, siga a Thali aqui no Instagram, que eu vou deixar na descrição. E para vocês que me acompanharam até aqui nessa crítica, me contem o que vocês acharam depois de assistir, ou se vocês estão afim, o que vocês acham desse tipo de produção, de adaptação. Me contem nos comentários e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, né, ativar o sininho das notificações, porque a gente sempre tem dicas de cinema aqui para vocês. Beijos e até a próxima!